eu me lembro muito bem, tá? No meu concílio, foi o pastor Josué Brum. Ele me castigou durante 1 hora. Ao término, meu pai perguntou: que Josué é esse, rapaz? Eu falei: não sei, pai, sou recém-chegado aqui em Bom Jesus de Itabapoana, estou conhecendo os pastores agora. É um prazer, uma honra, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Agradeço a Deus, muito obrigado pela sua vida, você existir, porque realmente ele pastoreou Carabuçu, eu cheguei um pouco depois e recebemos ali excelentes notícias do ministério do pastor Josué na Igreja Batista de Carabuçu. Ele começou boa obra ali e eu continuei, e outros pastores chegaram e continuam essa obra que começou com seriedade. E eu já estou chegando há 12 anos à frente da 5ª Igreja Batista de Bom Jesus. Nós estamos lutando ali, trabalhando, Deus tem nos abençoado, nós temos uma união masculina missionária bem presente, estamos com uma congregação lá no bairro do Asa Branca. Quem cuida da congregação praticamente são os homens, eles que seguram, né, a onda ali, trabalham muito no evangelismo, sempre à frente dos cultos. E eu me sinto honrado, pastor Joaquim, tá, pelo convite, e também grato a toda a diretoria, né, da União Missionária de Homens. Deus abençoe. E dessa vez eu fui convidado, né, porque da última vez me pegaram de surpresa. O pastor não apareceu, só tinha um pastor, Davi. Aí falaram: pastor, é você que vai pregar. Eu falei: que coisa boa, rapaz. E preguei ali. Eu acho que foi lá na Cavinha, não foi, pastor? Foi lá na Cavinha, me pegaram de surpresa e eu preguei ali na Cavinha. Mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. Conte com a gente, porque nós contamos com os irmãos e é sempre uma alegria poder revê-los, os pastores que aqui estão. Deus abençoe, pastores, ministérios, aqueles que estão como o pastor Davi na luta, não é isso? Na batalha ministerial. Eu já estou chegando aos 19 anos de ministério e eu honro a Deus por essa caminhada, né? São 19 anos que Deus tem me abençoado e tem colocado pessoas boas, muito boas na minha vida, né? Só em olhar para os irmãos aqui e ver que só tem gente boa na minha vida, né? E eu louvo a Deus por isso, que mais gente boa possa estar chegando, porque eu gosto de abençoar vidas, mas eu também quero ser abençoado por vidas. Nós não mexemos, né, com bens e produtos, nós trabalhamos com vidas e com almas, e é de uma seriedade muito grande, e eu abracei o ministério assim, né, e paga-se um preço alto, é verdade, mas também recebemos de Deus presentes assim, tão maravilhosos como o pastor Josué Brum recebeu hoje e está recebendo nesse congresso. Louvado seja Deus por tudo. Vamos ler a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Pastor Silvio, eu agradeço. A Igreja Batista da Capelinha não é a primeira vez. Eu estive com os irmãos aqui no congresso dos diáconos, não foi isso? Pregando. E eu agradeço, pastor, ceder o púlpito e de eu estar aqui assumindo por alguns minutos. Atos capítulo 2, convido aqueles que puderem ficar em pé, nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério ou necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém?
Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra e vem nos conduzir, ó Deus, na meditação que faremos aqui, tudo venha ser para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Deus, os meus pecados, é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Pregar o Evangelho, o dever de todos, é o tema que os irmãos escolheram para o 35º Congresso da União de Homens. Pregar o Evangelho, irmãos, é coisa muito séria, e nós sabemos a responsabilidade que temos como servos do Senhor na propagação do reino de Deus na face da terra. O Evangelho, conhecemos e sabemos que são as boas novas de Deus para o mundo. O Evangelho, na verdade, é Jesus Cristo. Quem é o Evangelho? Cristo é o Evangelho. E todo o ensino de Jesus compõe o Evangelho. Quando nós olhamos para os ensinos de Cristo, estudamos, nós vemos que a interpretação que Jesus faz da lei era completamente diferente do que os rabinos faziam na época. Por isso, Jesus escandalizou tanto a liderança judaica naqueles dias. O Evangelho. E presente é assim, ainda mais quando ele chega de surpresa, não é? E pega as pessoas despreparadas para o que está chegando. Diferente de Simeão e Ana, que esperavam a chegada do Messias, do Evangelho de Cristo, e o reconheceram com 8 dias de vida, quando ali no templo reconheceram que era o Filho de Deus, o Senhor Salvador, o Cristo. Queridos irmãos, eu creio, e por isso o Evangelho, ele é o meu paradigma, e precisa ser também o de cada um presente aqui. O nosso modelo nada mais é do que a perfeição, o nosso modelo nada mais é do que o próprio Deus, e diante do que Ele fez por nossas vidas, nós somos indesculpáveis. E quando nós olhamos que temos o compromisso de falar sobre Ele, e mais do que isso, viver aquilo que pregamos, a responsabilidade aumenta muito mais. Olhando para a perfeição como paradigma, abracei assim, por meio da fé, eu olho para aqueles que não creem e pensam o Evangelho como utopia. Não é isso? Nada mais do que um pensamento perfeito ou de uma filosofia, a qual é inalcançável. Para nós, completamente diferente, porque recebemos o Evangelho pela graça e por meio da graça. E está em Efésios 2, 8 e 9. Não vem de vós, não vem de mim, é dom de Deus. E vindo dele, nós não vamos, nos autodeclarar aqui os que fizeram para alcançar salvação. A pregação será eficaz sempre, se eu crescer no sentido da adoração. Pregar o Evangelho é crescer no sentido da adoração. Por quê? Porque se Cristo cumpriu a lei e nos trouxe a lei de maneira esmiuçada pelo seu ensino, eu preciso compreender que crescer no sentido da adoração se faz uma responsabilidade de todos nós e da igreja. E por isso eu afirmo que para pregar o Evangelho, eu tenho que conhecer o Evangelho. É a grande pergunta, não é? Eu conheço o Evangelho? Se você lê o texto, pegando aí do versículo de número 37, ler até o versículo de número 41, você vai perceber que Pedro, ele prega e quase 3.000 almas se convertem. E logo a seguir, essas almas são batizadas. São as primeiras almas que estavam chegando à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, escreve Lucas, essas almas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. São ações, irmãos,
de almas convertidas, almas que se converteram ao Senhor, perseveravam na doutrina, perseveravam na oração e perseveravam na comunhão. Para pregar o Evangelho, se faz necessário, primeiramente, o homem passar pelo milagre do novo nascimento. Conversão é coisa séria. O crente, ele precisa experimentar o extraordinário, o que está além do ordinário, o que é maravilhoso demais para o homem, o que é inexplicável para a ciência, para a física e para a matemática. Quando nós lemos aqui, nós não tratamos de ciência exata, nós estamos tratando de fé. Crer em Jesus Cristo, receber Jesus de todo o coração, para passar pelo milagre do novo nascimento e estar capacitado para se lançar às doutrinas dos apóstolos, a oração e a comunhão com os santos. Passa a ser uma necessidade naquela vida que se tornou uma nova vida. Nascer de novo é preciso. E acredito eu, irmãos, que todo religioso ou aquele que está atrelado à religiosidade, quando escuta a mensagem de Jesus, a pregação do reino, a evangelização, a propagação do reino do Senhor, e pregamos com atitude e altivez que é preciso nascer de novo, nós lançamos por terra todas as torres religiosas que são construídas pela mão humana, porque é preciso aceitar o que Deus realizou, pensou, construiu e realizou segundo a vontade dele, o coração dele. Olha, eu vejo hoje tantos e inúmeros que ainda estão acreditando que construir uma torre como a de Babel há de solucionar o problema da humanidade. E não vai, não vai. É preciso sim, Jesus está presente. É preciso sim a virtude do Espírito. É preciso sim a transformação que vem de dentro para fora. Não é imposição, irmãos. Não é empurrar de goela abaixo o Evangelho, mas é conquistar aquele coração, exercitando verazmente o que recebemos de Jesus, o que temos recebido de Cristo, como aqueles que passaram realmente pela experiência do extraordinário, que não aceitaram pura e simplesmente ser batistas ou religiosos. Não, nós somos novas criaturas, e aquele que passou por essa experiência, ele naturalmente prega o Evangelho, vive o Evangelho, espalha a semente do Evangelho. E o salmista fala sobre isso, não é no Salmo 123? Nós somos aqueles que saem andando e chorando, e derramando as lágrimas, espalhando a semente, mas nós somos aqueles que cremos que voltaremos e colheremos e traremos conosco ou com nós o quê? Os frutos da colheita, da pregação do Evangelho. E há uma coisa interessante nesse texto, que além dele se tornar um paradigma para a igreja de Cristo, e eu disse e digo a perfeição, pessoas cometem o erro e a arbitrariedade de tentar fazer com que as coisas se desenrolem ao bel prazer do que acham correto fazer, e não viver e expor aquilo que Jesus quer que se faça. Olha, se vão 19 anos de ministério, e eu já vi de tudo. Eu tive a graça e a oportunidade de nascer num lar de crentes e batistas, não é isso? Mas não por isso a minha conversão é menor que a sua, não.
Como você que estava no mundo do pecado se converteu, eu também tive o meu momento com o Senhor de conversão e chamado para o ministério. Mas eu já vi de tudo. Eu sou daquele tempo do núcleo de estudo bíblicos, vocês se lembram? Do NEBS, né? E eu me lembro que certa vez trouxemos de fora, né, vários pregadores e missionários na associação, na época ainda rio-dourense, agora belforrochense, e vieram americanos e vieram chilenos, e nós acolhemos na Igreja Batista do Alvorecer, em Belfor Roxo, 7 chilenos. Irmãos, foi uma semana de milagres. De milagres. 200 almas foram à frente. E ali dividimos a igreja em grupos de estudos e saímos aos lares estudando com essas pessoas, vários grupos com cada líder. Aí o irmão me pergunta: pastor, dessas 200 conversões, quantos ficaram na igreja? Até ontem, irmãos, nenhuma alma. Das 200 que se converteram. E para nós era um milagre. Mais difícil, irmãos, é a propagação do evangelho. Eu costumo dizer lá na igreja que essa questão de porta estreita, caminho apertado, poucos que passam por ele, a dificuldade que é trabalhar como alguém que está peneirando num rio, e ali peneirando, e tirando areia, e tirando a sujeira, e trabalhando sobre a água do rio, sobre a areia, até que o ouro apareça, e ele possa se tornar algo extraordinário, tanto para a vida daquele que está em busca do ouro, ou quanto para a vida daqueles que estão a pregar o evangelho, a ensinar a palavra, a mostrar o caminho certo. E existe um ditado árabe que é muito importante, que eu posso levar o camelo até a fonte para beber água, mas ele vai beber água se ele quiser. O nosso papel é levar as pessoas a Jesus Cristo, mas a experiência salvífica cabe àquele que for ali beber água, se ele vai querer beber a água, se realmente ele vai aceitar o evangelho da persuasão, ou se ele vai se tornar apenas mais um religioso. Mateus capítulo 23. Vós, fariseus hipócritas, que atravessais terra e mar para formar um prosélito e o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nós não fazemos proselitismo, nós pregamos o evangelho puro do Senhor, o santo evangelho do Senhor, e levamos as vidas à fonte de água viva, para que bebam dessa água limpa, cristalina, que vem do trono de Deus, que está à direita do Pai, no meu coração, no teu coração, e ele tem nome, o nome dele é maravilhoso, é sobre todos os nomes, Jesus o Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, eu tenho que conhecer o evangelho. A pregação de Pedro, muitos foram batizados e se converteram, porque tomaram a decisão certa, aprender a palavra de Deus, se dedicarem à oração e buscar a comunhão com a igreja. É sobre esse tripé que a igreja trabalha: pregação, oração e envolvimento com os santos, comunhão com os santos. O nosso movimento é de dentro para fora, não de fora para dentro. Como na sua conversão, a comunidade de fé, ela trabalha de dentro da comunhão para fora da igreja, para conquistar almas. Se aqui dentro as coisas não vão bem, a pregação lá fora se tornará o quê? Inútil. Nós não seremos o sal da terra, nem a luz do mundo. E se o sal não salgar, o que farão com ele? Pisarão sobre ele. Tem um livro de um herege, né, que se chama Sal Fora do Saleiro. Mas nesse livro ele não foi tão herege, não.
E no livro, basicamente, o resumo é: o sal dentro do saleiro, qual a diferença que ele faz? Nenhuma, não é? Eu, lá em casa, quando a esposa não está, e na maioria das vezes ela não está, ela é plantonista, e eu me aventuro em fazer comida. E teve um dia que eu fui fazer um arroz e esqueci do sal. Minhas crianças chegaram, né? Crianças já estão acima dos 26 anos, mais velha já vai fazer 32, e comeram daquele arroz e falaram assim: pastor Joaquim, pai, e o sal? Eu falei: não coloquei sal não? Não, bom para vocês que a pressão não vai subir. Mas a verdade, irmãos, que não é nada agradável, não é nada agradável. Eu sou daquele tempo que subia-se no pé de cajá para comer cajá verde com sal. E para subir no pé de cajá era uma dificuldade muito grande, porque numa mão ia o sal. E eu subia e lá em cima eu pegava o cajá, passava o sal e comia o cajá, porque o cajá, na minha opinião, só tem um sabor diferenciado com sal. E nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Queridos irmãos, conhecer o Evangelho, Bíblia, Palavra de Deus, escola bíblica dominical, tudo que temos para a educação da igreja, para a pedagogia da igreja, é tudo, irmãos, que precisamos para nos preparar para irmos para o mundo e falarmos e pregarmos com clareza a palavra de Deus, pararmos com esse negócio de que a coisa está do lado de fora. Não, nós aceitamos Jesus e com Cristo encarnamos o Evangelho, está no teu sangue, está na tua carne, está no seu ser. Você exala Jesus, você vive Jesus, você é um servo do Senhor, um discípulo em potencial, e o mundo precisa e necessita de verdadeiros e discípulos assim. Então tem que conhecer o Evangelho. Queria eu falar outra coisa para vocês: conheça o Evangelho, porque hoje, irmãos, são muitos pregadores, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu não sou pregador, você não vai me ver nas redes sociais, não vai me ver, estão me filmando aqui agora, né? Porque lá na igreja não tem filmagem, certo? Você não vai me ver nas redes sociais. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não me preocupa nem um pouco, não me preocupa. Primeiro porque Jesus não usou microfone, não usava celular, não usava nada disso, e os discípulos também não precisavam. O que precisamos temos voz, o que precisamos temos força, o que precisamos temos sabedoria, nós temos a mente de Cristo, e temos que nos preocupar que, de maneira insurreta, o Evangelho ele precisa sair da onde ele está e chegar até a alta cúpula para a transformação dessas vidas. Jesus andou lá na Judéia, Jerusalém, durante 3 anos, e Pilatos só foi conhecer Jesus no dia que teve que decidir qual seria o fim de Cristo. É você esse o Cristo que está andando por aí? Jesus não estava nas redes sociais, não era divulgado pelas pessoas, e Jesus ele não escolheu uma multidão para transformar o mundo, ele escolheu 12, Deus escolheu 300 com Gideão, para realmente vencer uma grande batalha. O que nós precisamos a priori em nossas igrejas, no corpo da igreja, é conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, esquecer dessa coisa de números, e idolatrarmos números e mostrar para o mundo qualidade. É isso que o mundo precisa. Se um homem dividiu a história antes dele e depois dele, meus irmãos, o que precisamos mais? Só precisamos de Jesus e conhecê-lo profundamente. E eu afirmo que realmente
é preciso conhecer o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afirmo também que eu tenho que servir, com intensidade. Você já olhou para o texto e viu isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, princípio da sabedoria, temor a Deus. Quem estudou Palavra e Vida no trimestre passado, Provérbios, lemos ali que sabedoria, o princípio aí da sabedoria é temer a Deus. Então havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam ali pelos apóstolos. Uma coisa leva a outra. É interessante isso. Sabe por quê? Olha para essa igreja. Por que sinais e maravilhas? Por que coisas extraordinárias? Nós lidamos com o extraordinário, essa é a grande verdade. Por que coisas extraordinárias, sinais e maravilhas? Uma coisa leva a outra. Verdadeira conversão, povo santo em plena santificação, E ali naquele momento eles estavam esperando, torcendo para que Jesus voltasse agora. E eu gostei muito da palavra do irmão Alfredo, Irmãos, outubro do ano que vem, 9 e 10, Congresso dos Homens na Igreja Nova Jerusalém. Você deveria ter falado, Alfredo, se Jesus não voltar primeiro. E a igreja torcia para Jesus voltar. Uma igreja que serve, irmãos, com muita intensidade, é uma igreja que está torcendo para Jesus voltar. Quando você olha para o texto e lê e pensa, aqueles que tinham muito e eram abastados, começaram a dividir com aqueles que não tinham nada. Mas por que eles tomaram essa decisão? Porque na cabeça da igreja, naqueles dias, eles tinham a certeza absoluta que Jesus já estava para voltar. Tanto foi a crise que aconteceu na igreja em Tessalônica, quando os discípulos lá em Tessalônica perguntaram, mas vem cá, se Jesus voltar agora, o que vai ser daqueles que morreram? Aí Paulo sabiamente responde, assim vai acontecer, ao som de trombetas e alaridos, aparecerá no céu os anjos, e entre os anjos Jesus Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados ou transformados. A igreja esperava Jesus, mas me parece que hoje, irmãos, a igreja tem sido um pouco, tanto quanto indiferente a essa verdade. Não é? E também a nossa questão econômica, social, não ajuda muito, não. O meu carro, a minha casa, os meus bens, as minhas posses, o que eu deixarei para os meus filhos, não é? O Evangelho coloca o crente na vida de santidade sempre numa encruzilhada, e ele precisa tomar uma decisão a partir do que Jesus quer, e coloca aquele que está namorando ou é namorado do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, na encruzilhada para tomar uma decisão para salvar a sua vida, e ele precisa compreender que Jesus está às portas, mas ele vai entender isso quando ver isso na comunidade de fé, preparada, pronta, aguardando Jesus agora. Se ele chegar, eu farei muita festa, eu vou me alegrar, eu vou realmente gritar glória, aleluia, porque o meu Senhor está voltando, está chegando. É uma decisão que o homem tem que tomar, e Jesus falou claramente, para servir o Senhor dessa forma, com muita intensidade, você tem que escolher entre Jesus e Mamon, porque nós não podemos servir o quê? A dois senhores.
E me parece que a igreja do século 21, claro, tirando aqueles que são do Senhor, tem adorado mais Mamon, né, do que o próprio Cristo. Ora, irmãos, e eu não sei mais o que vamos fazer para trazer pessoas à igreja. Não é? Eu já até passei por esse período e não tenho tanta preocupação mais com isso. Não é? Pode ser como aquela música, uma casinha de sapê, a gente começa a pregar o evangelho ali mesmo. E se não tiver casinha de sapê, vai ser debaixo da árvore. Se não tiver árvore, vai ser um sol quente. O importante é que eu sou casa e Deus habita em mim. E aonde eu estiver, o reino do Senhor está comigo. Eu sou um servidor com tanta intensidade, com tanta vontade, que eu não estou atrelado às estruturas do templo, ou se o templo tem ou deixa de ter, ou se vai conseguir, ou se estamos fazendo campanha por aquilo. A nossa campanha é ganhar almas e encher o céu de almas, e para isso, irmãos, temos que saquear o inferno. É preciso. Me lembro de uma história que aconteceu ali na Central do Brasil, quando do lado ali da rodoviária passa um valão muito podre e sujo, cheira muito mal, e uma certa pessoa caiu dentro daquele valão, né? Ele tem umas paredes lisas, é difícil de entrar para socorrer alguém, e ele é profundo porque está próximo ao mar. E a pessoa caiu ali naquelas águas imundas, negras, sujas, né? Fétidas, coisa horrível, e ninguém teve a coragem de pular para salvar aquela alma que estava perecendo dentro daquele valão, daquela vala que corre ali a céu aberto. De repente os bombeiros chegaram, e um bombeiro correndo saiu do carro em direção àquele valão desesperado, colocando a roupa e gritando: onde ele está, onde ele está? E as pessoas diziam: nós não conseguimos, nós não estamos vendo mais ele caiu aqui, deve ter morrido. E o bombeiro começou a questionar: por que ninguém pulou no valão para salvar? Não é possível que não tenha uma pessoa aqui que saiba nadar e pulasse nesse valão para salvar essa alma. E o bombeiro teve que pular, e ali durante horas ele ficou procurando aquele homem e não encontrou, e apareceu morto dias depois. E eu fico pensando na igreja que quer pregar o evangelho com autoridade. Como é que nós vamos entrar, irmãos, nesse lamaçal todo para pregar a palavra de Deus e tirar vidas do lamaçal do pecado e trazer até Jesus? Se estamos com medo, se temos um prejuízo ou pré-julgamento das vidas que estão ali carentes e precisam de Jesus, se estamos dividindo em blocos e em grupos pessoas que necessitam de salvação agora, e você coloca no seu coração, não como esse servo intenso, você coloca no seu coração: grupo A e B não precisa de Jesus, grupo C não tem salvação, grupo D não há oportunidade para eles. E pregamos com todas as letras que no Calvário Jesus morreu por todos nós. Quem há de pular no valão? Quem há de salvar as almas? Quem há de salvar a vida? E me lembro que todo domingo que eu ia para a Igreja Batista Novo Alvorecer, também perto dela tem um valão muito podre. Em falar nisso, a cidade de Belford Roxo não devia ter o título de cidade do amor, não é? Devia ter o título de cidade do horror, porque aquele valão perto da Igreja Batista Novo Alvorecer não é brincadeira não. Mas aos domingos, quando eu chegava à igreja, bom observador, tudo é muito importante. Eu via todo domingo pela manhã uma garça no meio daquele valão procurando alimento. Pastor Joaquim, as penas branquinhas, e ali ela caçando alimento para se alimentar.
E eu perguntava no meu coração como é que ela não se sujava estando no meio do valão tão podre como aquele. Agora pense a igreja e aqueles que servem com intensidade, irmãos. O mundo não pode falar mais alto que aquele que serve com intensidade. A nossa intensidade no serviço tem que transformar o mundo. O mundo. Todos estavam ali com temor e tremor. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Jesus está voltando. A volta dele é iminente, ele está chegando, e ali vendiam suas propriedades, dividiam entre aqueles que tinham necessidade, porque Jesus está voltando. Eis uma igreja pronta, eis uma igreja preparada, não uma igreja que está se preparando, mas uma igreja que cria que realmente a morte de Cristo, o seu sacrifício e ressurreição havia perdoado todos os pecados, e aquela igreja se sentia como igreja do céu. E é o que precisamos sentir. Precisamos ser servidores, mas com intensidade. Olhar para o lado e lembrar de Jesus em palavras tão maravilhosas e doces que chegam a cada um de nós como poema. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando ele fala de João Batista, é poético, não é? João Batista, e não há um como João Batista, tão grande como ele, a voz que vem do deserto, não é isso? Como uma cana seca balançada pelo vento. João Batista, não há um tão grande como ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós estamos aqui para servir, mas servir com intensidade, porque a qualquer hora do dia, da noite, Jesus ele chega, e ele quer encontrar a igreja dele não se preparando, mas a igreja pronta. E, irmãos, o termômetro é a palavra. O termômetro de uma igreja pronta é a palavra. Quando a igreja se cansa da palavra, quando a igreja já não tem mais tempo para ouvir a palavra, quando a igreja dita as regras e o tempo para o pregador, a igreja já está desinteressada na palavra. Como pregar a palavra se há um desinteresse pela palavra? Precisamos despertar nos nossos o interesse pela palavra de Deus. Precisamos de voltar aos dias de Paulo, que não passava 30 minutos pregando, mas passava uma noite inteira a pregar, e não podia dormir. Eutico que o diga, que dormiu, caiu e morreu, porque ficou com sono. Se diante da palavra nos cansamos, e se tornou algo enfadonho entre nós, e estamos como o povo no deserto dizendo, estamos cansados desse pão vil que vem do céu, estamos com nojo deste pão. Ora, irmãos, a palavra, ela é fundamental. O maior tempo tem que ser para a pregação da palavra, o maior tempo tem que ser para o ensino da palavra, para a igreja crescer e avançar, tendo como fundamento o ensino de Jesus. Uma igreja que aprende a servir, aonde não lutamos por cargo, aonde não há uma hierarquia como há no mundo lá fora. Aqui o cabeça é Cristo, quem manda é Cristo, Ele é o Senhor desse reino, Ele é o reino e a constituição desse reino. A palavra primeira é dEle, a palavra última é dEle, a palavra eterna é dEle. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Estar cansado, não queres ouvir mais a palavra e dar tempo para ouvir, pode ter certeza que já não estás servindo com tanta intensidade. Tem um irmão na Igreja Batista de Carabuçu que eu admiro muito, é o João Roberto.
Cada ano que passa, ele me liga e fala: pastor, hoje eu estou fazendo mais um ano de convertido. 11 anos se passaram. Aquele homem não sabia nem ler, rapaz. Não sabia nem ler, mal escrever. E quem não conhece João Roberto hoje na associação? O homem prega, o homem dirige, o homem canta, ele está envolvido e ele aprendeu que a palavra de Deus, que traz até o coração do salvo o desejo de servir, ela chega de uma forma tão poderosa. Paulo fala sobre isso, que o evangelho é o poder de Deus, em que o cidadão convertido, ele não vai retroagir, ele não vai parar, ele vai crescer, 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 crescer e avançar. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu, se ele estiver crescendo em sua vida, e sua vida crescendo por ele, tu és realmente alguém que serve com intensidade e está pronto para qualquer hora receber Jesus ou se partir deste mundo, encontrar-se com Jesus. Tem coisas em nós pastores que às vezes me deixa preocupado, irmãos, e é verdade, nós convivemos com a morte muito perto, e às vezes eu olho para aqueles que morrem. E nesses 19 anos de ministério, eu acredito que eu sepultei, não sei, Adonias, perdi as contas, acho que eu sepultei muita gente. E a gente convive com a morte muito de perto. Eu vi o meu pai em agonia na minha casa, antes de morrer, eu levei ele no colo, minha ovelha, fui com ele até a UTI, eu vi meu pai ali, desesperado, sem oxigênio, morrendo. Eu vi minha mãe, eu a levei perto da morte, e às vezes nos sentimos assim, que é algo natural. Não é natural não, irmãos, é uma anomalia mesmo. E aquele que serve ao Senhor, intensamente serve ao Senhor, e que tem a sua esperança e persevera na volta de Jesus Cristo, ele não pode, e de maneira nenhuma, normatizar ou normalizar a morte. É algo terrível de se ver, e é algo terrível, tenho certeza, de passar por ela. Aqueles que servem a Jesus vão lembrar das palavras de Jesus, quando da luta, quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus, quem ia ser o ministro das comunicações, quem ia ser o ministro da fazenda, quem ia ser o ministro das telecomunicações, e Jesus disse assim: não, chega, essa conversa aqui no reino não funciona, aqui eu sou o vosso rei. E os discípulos perguntaram: e quem somos nós, Senhor? Vocês são irmãos, Quando penso nisso, irmãos, estar com os irmãos é ver Jesus, olhar os irmãos é ver Jesus, abraçar o irmão é abraçar Jesus, sentir o irmão no meu braço é sentir Jesus, e isso me impulsiona, me motiva, me leva a uma intensidade de servir ao Senhor, porque eu compreendo que o Cristo que eu sirvo, que eu amo, que é o meu Senhor e Salvador, Ele não fica preso num quadro ou em alguma coisa esculpida na argila. Ele é Cristo vivo que está no coração daquele que crê. E a igreja sabe a importância que é estarmos juntos. Não é no banco que você encontra Jesus, nem num púlpito pastoral, mas é na figura do teu pastor e na figura dos teus irmãos que estão ao teu lado. E você há de encontrar Jesus
em determinados lugares em que você vai dizer assim: mas eu não imaginava que havia chegado salvação aqui. Na casa de Zaqueu, salvação já estava, só faltava alguém homologar o que estava acontecendo, não é isso? Olha, irmãos, aquele centurião que mandou uma ordem para Jesus, crendo que Jesus poderia curar o seu servo, e Jesus disse assim: não vi Israel tamanha fé como a fé desse homem. Isso é servir com intensidade, é ter consciência de quem é Jesus e o Evangelho. Mas eu tenho também, e afirmo, que eu tenho que esperar o dia do Senhor. E esse versículo é algo bonito de se ler e maravilhoso de se ter. Versículo 47. Eis uma igreja atraente, não é? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo olhava para a comunidade e falava assim: que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E todos os dias, quem acrescentava à igreja? O Senhor. Evangelizar, irmãos, não é sair por aí desesperado, porque o que tem de desesperados por aí, não é? Se converte no domingo, na segunda já é pastor, não é? Se converte no domingo, na segunda já é missionário. São os desesperados, irmãos. Nós não, nós trabalhamos segundo Cristo nos ensinou, com sabedoria. Se temos a mente de Cristo, fazemos as coisas de forma ordenada, correta, muito bem planificada por Jesus Cristo. Aqui não se colocam as cartas na mesa de acordo com o que queremos, mas segundo as instruções de Jesus. E quando a igreja vive essa natureza que foi presenteada a ela, nova, essa natureza vive de forma a mostrar que Cristo é presente, uma nova forma de ser e existir, de cooperar com o Senhor, de entender o que é a vontade do Senhor. O nosso testemunho em palavras e ações há de encantar o mundo. Ora, irmãos, o Evangelho chegou para a gente, já fazia muitos anos de Evangelho, não é verdade? Mas chegou. E o tempo, foi em que tempo? O tempo de Deus. Nós cumprimos a nossa parte, fazemos o que precisamos fazer, segundo o que Cristo nos ensina e os seus critérios, mas o tempo é de Deus, fazendo a minha parte, esperando com paciência aquele que acrescenta à igreja os que hão de se salvar, sem mudar um pingo, disse ele, ou um tio da palavra do Senhor. É o que é e é o que vai ser feito, e assim acontecerá. Como o Evangelho não pode ser preso ou cooptado por qualquer denominação ou religião, o Evangelho circula livremente através daquelas vidas que se converteram de verdade. E essas vidas tranquilamente aguardam o dia do Senhor. Olha para o profeta Jeremias, a mensagem dele, ele, um profeta solitário, numa época que pregava 70 anos de cativeiro para o povo de Judá, foi lançado no poço, surrado, judiado, não ouvido, e o que ele pregou aconteceu quando Nabucodonosor chegou com o seu exército e destruiu o povo de Judá. O dia do Senhor sempre chega, e uma coisa que temos que aprender com o Senhor é usar o tempo ao nosso favor, porque a vida, ela é assim.
É como o dever de casa que levamos para nossas casas. Não é isso? No momento são 6 horas, no outro momento já é sexta-feira, de repente se passaram 60 anos. E aí já não há mais tempo de se arrepender. O que vou fazer? Eu vou torcer para que tenha mais tempo, a oportunidade de viver mais e de lançar por terra essa casca dura e dourada do tempo e viver a vida não olhando mais para o relógio, sabendo que o tempo é do Senhor e esperamos nele. Quero encerrar, pregar o Evangelho, eu tenho que conhecê-lo, pregar o Evangelho, eu tenho que servir com intensidade para pregar o Evangelho, eu tenho que esperar o dia, o momento e a hora do Senhor. Às vezes evangelizamos nessa geração, para na geração seguinte, aqueles que queríamos ver convertidos, se convertam ao Senhor. Vamos lançar a semente, regar a semente com as lágrimas, mas um dia vamos voltar, carregando os feixes, com alegria, porque nos encontraremos com o Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Os irmãos, precisa disso. Aplaudam Jesus, Ele merece.